Olá, muito bom dia! Momento com Deus. Nós vamos refletir hoje em 1 Reis, capítulo 19. Elias, o profeta Elias, aquele mesmo que venceu mais de 450 profetas de Baal. O profeta Elias, aquele que orou e a chuva parou. Aquele que orou e a chuva voltou. O profeta Elias, aquele que orou e caiu fogo do céu. Esse profeta, esse homem de Deus, sentiu cansado. No versículo de número 4, o próprio profeta Elias vai dizer: Senhor, basta, já estou cansado, já estou esgotado, eu quero morrer. O próprio Elias, o profeta que venceu Baal e os seus profetas, o próprio Elias, um homem de Deus, agora está sentindo fadigado, está sentindo cansado. Você já sentiu esse cansaço? Você já pediu a morte porque não aguenta mais tantas lutas? O que acontece? Porque quando nós olhamos o versículo de número 3, Jezabel lançou a palavra de maldição contra Elias. Jezabel disse que naquela hora do dia, no dia seguinte, se ele não morresse pelos deuses que o próprio Elias havia acabado de vencer. A Bíblia fala que Elias teve medo e fugiu. O que me chama a atenção neste texto é que no dia anterior, Elias havia acabado de vencer 450 profetas de Baal. No dia anterior, Elias havia acabado de vencer os deuses, a fé. Tanto é que na oração de Elias contra os profetas de Baal, ele ora dizendo: Senhor, fica sabido hoje que o Senhor, é o Deus de Israel. O que levou Elias a ficar com medo daquela palavra de maldição de Jezabel? O que levou Elias, o homem de Deus, o profeta do Senhor, fugir da presença de Jezabel? Afinal, ele havia acabado de vencer os profetas de Baal. Ele havia acabado de vencer uma crença em um Deus falso. E agora, ele fica com medo daquele Deus que ele acabou de vencer. Ele fica com medo de uma mulher. O que eu quero dizer nessa manhã, o que eu quero refletir contigo, que até os fortes têm os momentos de recaída. Até os fortes sentem a opressão, sentem a pressão. O que eu quero dizer nessa manhã é que até os fortes sentem medo. O próprio profeta Elias, após vencer uma batalha, após vencer uma crença religiosa, agora está com medo. E ele foge da presença de Jezabel. A Bíblia relata que ele caminha ao longo de um dia. E ali ele se esconde dentro de uma caverna. Ele fica com medo daquela mulher. O que me chama a atenção neste texto, que todos nós temos momentos de fraqueza. Mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo sendo um homem que tinha intimidade com Deus, o profeta Elias teve medo de palavra de maldição. Teve medo de palavra que veio da boca de Jezabel e ele fugiu. O que eu quero dizer é que você, eu, todos nós, somos humanos e a tendência humana, em determinados momentos, fraqueza emocional, até mesmo o desespero de pedir a própria morte. O que eu quero dizer nessa manhã, que se Elias, sendo um profeta de Deus, ele pediu a própria morte, sentiu cansado, fadigado. O que eu quero dizer nessa manhã, que mesmo sendo um profeta, ele é homem. Mesmo sendo um profeta, ele sentiu medo, mas o Senhor o fortaleceu. O Senhor disse que estaria com ele. O que me chama a atenção na história de Elias, que nós podemos dizer então, poxa, Elias fraquejou. Poxa, Elias deixou a desejar. Mas na Bíblia, relata que ele foi levado, foi transladado por uma carruagem de fogo. Mesmo sentindo fraqueza, o Senhor o recolheu em vida. O Senhor recolheu até o seu corpo. O que me chama a atenção é que as nossas fraquezas não impedem o agir de Deus. O que me chama a atenção é que nós podemos sentir fracos, mas a presença de Deus ainda permanece nas nossas vidas. Porque Deus recolheu Elias em uma carruagem de fogo. Por isso, eu trago essa reflexão contigo nessa manhã. Por isso, eu faço essa reflexão contigo nesse momento. Está sentindo fraco? Está sentindo que não aguenta mais tantas lutas? Está sentindo que não aguenta mais tantas perseguições? Faça como o profeta Elias, descansa no Senhor, porque o sobrenatural acontece. Deus abençoe a sua vida grandemente, que essa palavra esteja te motivando, esteja te fortalecendo, que essa palavra esteja te enchendo de força, uma força que vem do alto, uma força que vem do Senhor, que o Senhor te fortaleça hoje e sempre. Fica com Deus,
Um forte abraço e até amanhã no Momento com Deus.